Está aqui nesta noite para render graças ao nome do nosso Salvador Jesus. Amém? Sem perca de tempo, irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos 8, primeiro em diante, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Aqui, irmãos, porque é uma responsabilidade, irmãos, que quando nós estamos para transmitir a palavra de Deus e a gente, irmãos, não que a gente não tem que estudar a Bíblia, não lê a Bíblia todos os dias, mas, irmãos, quando há uma responsabilidade da gente trazer a palavra de Deus, irmãos, nós temos que estudar e, irmãos, não muitas vezes, irmãos, que nem a gente pode ver. Há uma diferença entre eu e o Jonathan, o pastor, a pastora, há uma diferença, vamos supor, irmãos, vamos dizer assim, irmãos, sobre estudo. Mas não existe diferença quando o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. Porque é Ele, irmãos, que comanda a nossa vida, é Ele que comanda a nossa voz, é Ele que controla a cada um de nós, irmãos. Porque se nós formos falar de mim mesmo, irmãos, se eu for falar das minhas palavras mesmo, irmãos, não vai existir diferença nenhuma. Mas quando nós falamos por dentro que o Espírito Santo de Deus fala através de nós, irmãos, aí nós damos liberdade e aí há diferença na nossa vida, né? E eu falo sempre assim, irmãos, cada um de nós, irmãos, tem um linguajar diferente, e eu falo assim, irmãos, eu falando assim, irmãos, eu gosto assim, irmãos, quando o Jonathan, ele vem trazer a mensagem aqui, gosto quando a pastora traz a mensagem, irmãos, porque eles, eu já digo assim, irmãos, eles se aprofundam mesmo para transmitir a palavra de Deus. Então, irmãos, por que eu falei uma grande diferença? Porque o irmão teve bastante estudo, eu não tive bastante estudo. A pastora, quem sabe, teve bastante estudo. Então, irmãos, há uma diferença nisso. Mas o que prevalece é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? Então, aqui, irmãos, no livro de Romanos 8, primeiro, irmãos, ele fala assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviar o seu próprio Filho, semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justiça e exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Feche teus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós te colocamos, meu Deus. Já foi, Senhor amado, adorado, já foi, Senhor Jesus, glorificado, já foi falado contigo, mas chegou um momento, Espírito Santo, que nós estamos aqui para transmitir o Teu recado. E aqui, Senhor, está a Tua igreja reunida, aqui nós estamos para nós ouvirmos o Teu recado. E nós, Pai querido, não queremos sairmos daqui da maneira que nós entramos,
da maneira, Senhor, que nós passamos nesse dia, da maneira que, quem sabe, nós passamos nessa semana. Mas nós queremos sairmos daqui, revestidos da Tua graça e do Teu poder, para que nós, Pai querido, a partir do momento, Senhor amado, que nós refletimos sobre a nossa vida, há um grande avivamento de Ti, Espírito Santo, na nossa vida. Que este lugar, Senhor amado, foi revelado, foi reservado para Ti, Senhor, habitar sobre as nossas vidas. Então, pelo poder e autoridade que há no Teu nome, Senhor, trabalha sobre a nossa mente, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para nós podermos ouvir o recado e o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, pelo poder em nome de Jesus. Amém? Posso assentar-nos? Nós possamos ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, que se nós formos ver, irmãos, que era Paulo, e foi, quando ele teve, irmãos, algo chamado encontro com Jesus. Enquanto, irmãos, que antes dele ser Paulo, era Saulo, enquanto ele, irmãos, não tinha tido um encontro com Jesus, a vida de Saulo, de Paulo, irmãos, era tudo errado. Ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Ele fazia coisas que não pertenciam ao reino de Deus. Só que chega um momento, irmãos, que Deus trata, Deus, ele chega, porque Deus, ele não procura, irmãos, vamos supor, o capacitado, ele não procura, irmãos, não, porque ele capacita quem quer ser capacitado. E a gente pode ver, irmãos, aqui, que ele começa dizendo, irmãos, aqui, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, hoje, cada um de nós, irmãos, temos o nosso pecado. A cada um de nós, irmãos, temos o nosso defeito. E o pecado. Só que, se a gente for observar, irmãos, o pecado, irmãos, ele não tem que estar acima, meus irmãos, daquilo que Deus quer que nós possamos dar. O pecado, irmãos, que no dia de hoje, que anda juntamente com nós, esse pecado, irmãos, jamais pode estar acima do que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque se nós deixarmos o pecado acima daquilo que Deus quer nos capacitar, irmãos, então, infelizmente, irmãos, nós não herdaremos o reino de Deus. E a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele anseia, irmãos, há uma batalha entre a carne e o Espírito. Porque a carne, irmãos, ela milita contra a carne. E o Espírito milita contra o Espírito. Se nós começarmos, irmãos, dar lugar, liberdade para a carne, o que acontece? Primeira coisa, irmãos, assim, que nós temos que tomar muito cuidado. E eu falava com uma pessoa anteontem no mercado, e essa pessoa veio conversar comigo assim.
Eu comecei a falar para ela assim, eu disse para ela, irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando há, irmãos, bastante falatório, que quando a gente começa a observar o erro dos outros, e começa, irmãos, olhar e dizer, puxa vida, mas aquele irmão assim, aquele irmão assado, puxa vida, mas ele tem bastante erro, ele faz erro, meu Deus. Aí, irmãos, nós temos tanto liberdade para a carne. E aí eu falava para ele assim, primeiramente, meu irmão, nós temos que olhar os nossos erros. Porque a partir do momento que nós começamos a olhar para os nossos erros, nós estamos dizendo, Jesus, eu errei, mas eu peço perdão e eu quero continuar na tua presença. Glória a Deus. E se nós começarmos, irmãos, a olhar só o defeito do irmão, defeito daquele, defeito desse, e assim, irmãos, por diante. E aqui, irmãos, a palavra de Deus, ela fala assim, irmãos, que nós temos que ser selado. Nós temos que ter um selo. E esse selo, irmãos, quem nos faz, irmãos, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quando nós trazemos, irmãos, assim, algo assim, irmãos, que nos chama bastante atenção, a marca, assim, irmãos, da promessa na nossa vida. Cada um de nós, irmãos, sabemos que quando tem uma propriedade, irmãos, e a propriedade, ela chega a se dizer qual é que é o fundamento. A propriedade que é o dono, ou o dono que é o dono da propriedade. Certamente que é o dono que é da propriedade. Assim, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Jamais o Espírito Santo de Deus vai repartir nós, irmãos, com o mundo. Jamais o Espírito Santo de Deus vai, irmãos, aceitar que nós possamos fazer segundo a nossa vontade. Jamais o Espírito Santo de Deus vai permitir, irmãos, que nós possamos começar a falar uns dos outros, falar mal uns dos outros. Jamais o Espírito Santo de Deus vai, irmãos, aceitar, irmãos, que quando nós, irmãos, achamos defeito dos outros, jamais o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nunca vai aceitar, irmãos, que quando nós, irmãos, começamos a dar liberdade para a carne, e o Espírito Santo de Deus, ele fica ali, irmãos, parado, porque quem dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus na nossa vida somos nós. Aleluia! E aí, irmãos, aqui no 9, Romanos 9, 8, 9, aleluia, Jesus. Romanos 8 e o 9 lá. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, e se que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, todavia esse alguém não tem o Espírito de Cristo e não o pertence a Cristo. Aí nós podemos dizer assim, irmãos, como assim? De que maneira? Mas se nós não temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, então nós não somos de Deus. É a Bíblia, é a
Deus está falando. Se nós, irmãos, formos olhar em João 3:1, o que Jesus, irmãos, fala para Nicodemos? Que quando Nicodemos chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus, nós sabemos que aqui, irmãos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Para frente. E Jesus respondeu e lhe disse, declarando em verdade, eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, irmãos, há uma pergunta que fala, mas como? Aí Nicodemos fala para Jesus, mas como? De que maneira? Eu tenho que entrar de volta no ventre da minha mãe para mim, renascer de novo. Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Ah, mas aí, irmãos, tá. Ah, mas eu já sou batizado e eu já recebi, porque a palavra de Deus, ela fala, irmãos, no momento que nós descemos a água do batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas aí, irmãos, tem um grande segredo. Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo de Deus, agora eu já estou salvo, agora eu já vou fazer, e já agora não precisa mais nada. Será que é assim mesmo, irmãos? Será que é assim mesmo? Nós descemos as águas do batismo, recebemos o Espírito Santo de Deus, porque assim que Jesus, irmãos, demonstrou quando ele foi batizado, abriu-se os céus, veio dos céus, irmãos, como e pousou sobre a vida de Jesus. Jesus, ele veio como homem, irmãos, frequentou esse mundo para não dar o exemplo. Mas aí, irmãos, o exemplo de Jesus, então, irmãos, no dia de hoje não está sendo prevalecido na nossa vida. O que nós temos que ter, irmãos, se nós batemos no peito e dizemos, não, eu já estou salvo, porque o Espírito Santo de Deus já... Amém, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer, que no momento que nós aceitamos a Jesus, irmãos, o selo, a marca da promessa na nossa vida, nós temos que zelar disso. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, irmãos. Ah, mas o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Ah, mas eu de vez em quando dou um gole, de vez em quando eu vou numa festa, e assim, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, e isso, aquilo. Mas, irmãos, aí nós temos o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, o que vai acontecer quando Jesus ele vai voltar? Jesus ele vai voltar. A palavra de Deus fala, irmãos, que só aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que vão estar atentos, que vai fazer subir. Ah, mas aí, irmãos, se nós chegarmos no dia do julgamento, a palavra de Deus ela fala assim, irmãos. O julgamento. Jesus hoje é o advogado, mas no dia do julgamento ele vai ser o juiz. Ele vai, irmãos, fazer a condenação. Aí, irmãos, muitos, a palavra de Deus ela fala que muitos vão falar para Jesus, mas Jesus, eu expulsei demônios, eu falei
Eu preguei a tua palavra. Eu fiz isso. E eu fiz aquilo, Jesus. E o que Jesus vai responder? É a palavra de Deus que está falando. Não somos nós que pregamos. É a palavra de Deus que está dizendo: afastai-vos, maldito, porque não vos conheço. Ou por quê, irmãos? Mas aí aqui no mundo, irmão, nós estamos dizendo assim: não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu falo língua, eu falo assim, irmãos, está tudo bem, mas nós temos que ter uma referência de tudo isso na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos dizendo assim, irmãos: mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. Mas qualquer, irmãos, balanço do barco está saltando fora do navio e se afogando e dizendo: socorro, Jesus. Mas Jesus, olha, mas eu não mandei você se jogar. Porque quem está no controle sou eu. Às vezes nós, irmãos, queremos tomar o controle do Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida. Nós queremos tomar o controle, irmãos, dizendo: não, a partir de hoje é eu que vou comandar a minha vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se a partir do momento que nós decidimos fazer isso aqui, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele vai respeitar a tua vontade. E ele vai respeitar a nossa vontade. Porque jamais, irmãos, o Espírito Santo de Deus, jamais Deus vai descer de lá e vai chegar para nós assim: apure, que o tempo, ele está se apertando, apure, se converta de verdade, porque eu vou vir buscar. Não, irmãos, ele está, irmãos, usando pessoas, pregadores, irmãos, para dizer. E aí cabe cada um de nós, se nós queremos aceitar ou não, irmão, se nós queremos ir para o céu ou não, se nós queremos ir para o inferno, então nós temos que ir para o inferno. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que zelar daquilo que Jesus nos prometeu e enviou, irmãos, na nossa vida. Amém. Glória a Deus. O Jonathan falou aqui sobre a fé. Por que no dia de hoje, irmãos, nós demoramos muitas vezes, irmãos, receber aquilo que nós pedimos a Deus? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele age na nossa vida. Só que ele tem ciúme. Mas eu falo assim, irmãos, que às vezes, irmãos, a pessoa ela está em cima do muro. Ela está em cima do muro. Ela está em cima do muro. Só que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós estamos em cima do muro. Porque às vezes, irmãos, nós descemos de lá, voltamos de volta. Já estamos lá em cima do muro de volta. E nós descemos e estamos lá em cima do muro. Só que eu te digo uma coisa, irmãos. Às vezes o muro pode cair. E eu te digo que às vezes quando o muro cai, pode dar uma serpente, irmãos, pronto para dar o golpe, e essa serpente é certeira e ela dá o golpe. Só que quando essa serpente dá o golpe, irmãos, não tem mais resultado. Porque muitas vezes, irmãos, nós brincamos de ser crente, nós brincamos de ser evangélico, brincamos, irmãos, às vezes, quase todos os dias. Que bom, irmãos, que se nós sentássemos nesse banco, se nós, irmãos, sentássemos nesse banco, e nós, irmãos, disséssemos: não, eu já estou salvo, glória a Deus por isso. Religião, irmãos, ela não salva ninguém. Religião nunca vai salvar ninguém. O que vai salvar é o dono, irmãos, que aquele que prometeu que ele vai voltar e vai levar uma igreja redimida pelo sangue de Deus.
É isso, irmãos, que muitas vezes nós não estamos entendendo. É isso, irmãos, que muitas vezes, irmãos, nós não estamos sendo ligados. Às vezes, irmãos, por qualquer coisa nós deixamos, porque eu não vou para a igreja, porque eu já estou cansado disso, porque muitas vezes o pastor, aquele fulano, ciclano, bertano, mas eu não vou mais na igreja, eu já estou caído fora, e eu já vou para outro lugar, eu já vou lá para esse, para aquele. Mas nós, a Bíblia fala, irmãos, que nós podemos fazer qualquer coisa. Eu posso, irmãos, se eu estou pregando aqui, irmãos, eu posso largar o microfone aqui e dizer, não, irmãos, eu não vou pregar mais aqui. Sair para fora da igreja. Ou sentar lá, pastor, eu já preguei aqui, eu posso largar aqui, vou lá, sento ali. Deus não vai me obrigar, irmãos. Deus jamais vai obrigar cada um de nós fazemos aquilo que nós não queremos. Ou será, irmãos, que Deus obriga cada um de nós a fazer aquilo que nós não queremos? Não! Isso cada um de nós, irmãos, temos que dar conta. E olha, irmãos, que nós vamos ter que dar conta, diz a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, por isso, irmãos, que há momento, irmãos, que nós devemos de deixar o Espírito Santo de Deus na nossa vida habitar. Por quê? Porque nós temos que dar conta, irmãos, daquilo que nós fazemos neste mundo. Mas como assim? Irmãos, esses dias chegou uma pessoa lá, e essa pessoa é terrível mesmo, irmãos. Eu sempre falo assim, que sempre Jesus tem poder. Essa pessoa, ela anda tudo arrebentada, irmãos. E eu falei para essa pessoa, e essa pessoa, ela chegou assim e falou para mim assim, ela saiu de dentro do escritório assim, irmãos, e eu estava para fora assim, só que recebemos muito. E ele, irmãos, assim, ele falou para uma pessoa assim, puxa vida, Máximo, contigo eu gosto alto, porque sempre, toda a vida que eu vejo ele era a mesma pessoa, dando risada, brincando com a gente assim. E aí eu cheguei um dia para ele assim, eu profetizei na vida dele e falei para ele assim, um dia eu vou ver você pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe o que ele falou assim? Sai fora. Eu falei, por que sai fora? Aí ele disse assim, não. E se eu for entrar dentro da igreja, eu já vou querer bater os crentes que estão sentados no tipo, mas daí eu falei para ele assim, tipo, mas é desses que Deus gosta. E aí ele ficou, estralou os olhos na minha cara assim, eu tipo, eu vou te dizer uma coisa, e vou profetizar sobre a tua vida, que você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. E assim, irmãos, ele olhou para mim assim, e ele falou, mas que tipo, a melhor situação de igual eu já vi, pessoa pior do que você hoje, então transmitindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Assim, e ele falou assim, você não tem jeito. Eu digo, não, eu não tenho jeito, mas aquele lá de cima tem para a tua vida. Glória a Deus. Ele saiu dando risada, irmãos, e foi. Porque sim, irmãos, porque de nada adianta a gente começar a apontar, dizer, puxa vida, o cara é fulano, esse canto, apertando, é esse, aquele, irmãos, não. Muitas vezes nós temos que profetizar, irmãos, declarar que Deus vai fazer um grande milagre. Eu digo, irmãos, se esse lugar que eu me assento, que você se assenta, não interessa se você, irmão, senta ali no mesmo lugar teu, é você chegar e dizer, não, tem outra pessoa, senta ali. Mas não tem lá, senta aqui na frente, irmão João. Mas você não tem. Agora, se você dizer, não, aquele é o meu lugar. Então, irmãos, antes das 6h15, você chega aqui e diga, não, esse é o meu lugar. Eu vou sentar, eu posso sentar aqui. Se não tiver lugar, fica de pé. Se não tiver lugar, fica de pé. Mas o importante, irmãos, é nós vir este lugar para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para cada um de nós.
Não perca tempo, irmãos. Não vamos perder tempo. Não vamos, irmãos, começar a brincar de secreto. Porque esse que se chama Satanás, irmãos, ele não brinca desse diabo. No momento que nós brincamos secreto, Satanás não brinca desse diabo e ele abre o caminho. No momento, irmãos, que nós saímos da nossa casa, e essa semana, irmãos, assim, sabe que a gente quando vai orar de madrugada, irmãos, assim, a canseira bate, irmãos, a canseira, ela bate, irmãos, e principalmente quando a gente está, irmãos, cansado, deita cansado, e assim, irmãos, e essa madrugada, assim, irmãos, esses dias que tem se passado, eu tenho levantado, irmãos, de madrugada, em oração, pedindo, irmãos, pela vida do irmão Pedro. Irmãos, tem tantas pessoas, irmãos, que eu estou orando, que estão enfermas, que vieram falar para mim assim, irmãos. E eu assim, irmãos, por que, irmãos? Porque é assim que Jesus nos ensina. Que a arrogância nossa, irmãos, se nós pensarmos só em nós mesmos, que a arrogância, irmãos, se eu achar, irmãos, assim, puxa vida, mas o Jonathan está precisando que eu ore pela vida dele, eu tenho que orar, eu tenho que fazer a minha parte para com Deus, para que Deus venha abençoar. Irmãos, que arrogância minha, se eu dizer não, joga lá, ou qualquer um de vocês, irmãos, assim, não, eu tenho que fazer a minha parte para com Deus, irmãos. E eu falo assim, irmãos, que esse dia eu levantei, irmãos, quem coloca os despertadores assim, irmãos, para levantar na madrugada, para orar, irmãos? Quem põe? Tem alguém que põe? Tem uns que põe. Irmãos, eu não, irmãos, eu quando vou deitar, eu falo para Deus, o Espírito Santo de Deus, está na hora, Espírito Santo, me acordei que seja para me derrubar na cama, mas que eu quero me acordar. E sempre, irmãos, eu acordo que o Espírito Santo de Deus me chama, irmãos, e às vezes se eu me acordo, irmãos, alguém me chamando. E eu, às vezes, irmãos, dou uma cochilada e volta assim, irmãos, ouço de volta. Mas aí, irmãos, nós se acordamos. E quando, irmãos, nós se tocamos, eu vou ver, está na hora, irmãos, falta 1 minuto, 2 minutos para aquilo que nós tratemos com o Espírito Santo de Deus. Uma palavra, irmãos, é algo tão valoroso, algo tão valoroso, que esses dias, irmãos, que eu estava ali lendo a palavra de Deus, de madrugada, de joelhos dobrados, eu orei, irmãos, eu falei com o Espírito Santo de Deus, e saiba, irmãos, que aquela canseira que eu estava, eu comecei, irmãos, assim, a baixar minha cabeça, e eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu comecei a chorar, irmãos, comecei a chorar na presença de Deus. Eu comecei a dizer, Espírito Santo de Deus, eu sou tão falho, mas é o Senhor que me capaz, é o Senhor que faz eu ser capacitado, Espírito Santo de Deus. É somente o Senhor que pode realizar aquilo que eu não consigo realizar. É somente por Ti que eu preciso andar segundo a Tua vontade, não a minha. E eu falava com o Espírito Santo de Deus, irmãos, assim, e o Espírito Santo de Deus começou a falar coisas no meu coração, assim, irmãos, e eu comecei a derramar lágrimas, irmãos, e quando eu vi, irmãos, isso já era 2 horas da manhã, irmãos, a hora que eu levantei. E no momento, irmãos, que eu fui olhar no relógio, já estava quase perto de eu me acordar e levantar para ir trabalhar, irmãos, que eu gosto de trabalhar. Já faltava 10 minutos para as 4 horas da manhã. E eu ali, irmãos, ali eu disse, Espírito Santo de Deus, obrigado. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa carne, irmãos, ela quer sossego.
A nossa carne, irmãos, ela quer somente estar ali, irmãos, no sofá, numa cama, e dizendo uma vida assim, tranquila, com os pés espichados. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus está bramando, irmãos, para nós podermos fazer algo à vontade do Espírito Santo. Qual é, irmãos? Tem sido a tua obediência com o Espírito Santo de Deus? Qual é, irmãos, a vontade que você tem feito, dizendo para o Espírito Santo de Deus, Senhor, o que eu tenho feito, o que tem agradado a Ti? Ah, meu irmão, mas é tanta ignorância do ser humano, é tanta ignorância do ser humano, irmãos. A ignorância do ser humano, irmãos, ela traz tanta desgraça na vida. Ah, mas eu tentando bem, o outro que se vire. Ah, mas eu tanto com carrão, o outro está dando a pé, e te encontra indo para a igreja, e passa, irmãos, tendo lugar de lá, mas eu não vou, e nem passar, irmãos, nem vou olhar, porque se ele entrar dentro do meu carro, que vai molhar tudo. É tanta ignorância, irmão, se dizer, e sentar aqui neste lugar, e bater no peito e dizer, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou uma pessoa que sirva a Deus. E muitas vezes, irmãos, está uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando lá, e nós temos, irmãos, assim, e dizer, não, eu tenho. Aquele fulano, o problema é dele, ele não trabalha, que se vire. Quantas conversas nós temos dito isso? O selo de uma roupa nova, meu amado irmão, minha amada irmã, o selo de uma roupa nova não vai levar você para o céu, não. O teu carro, meu irmão, minha irmã, não vai te levar você para o céu. A tua casa não vai levar você para o céu. O teu dinheiro que você ganha não vai levar você para o céu. O conforto que eu vivo, irmãos, com a minha família, não vai isso se fazer parte, irmãos, para com Deus lá no céu. O que vai nos levar para o encontro de Jesus é uma vida redimida pelo sangue de Jesus. É uma vida de conserto perante a Deus. É uma vida realizando, irmãos, os propósitos que Deus quer que nós possamos realizar na nossa vida aqui neste mundo. Ah, mas eu quero sair daqui, a sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes eu tenho explicado isso? Ah, eu saio da igreja, vou fazer particular, vou para a Assembleia, vou para a Madureira, vou para... Irmãos, nós podemos ir para o lugar que nós queremos. Nós podemos sair daqui, podemos sair de lá, podemos sair de lá, podemos sair de lá. Mas uma coisa nós não podemos é entrar no reino de Deus. Da maneira que nós estamos, irmãos, é impossível nós recebemos uma coroa eterna sobre as nossas vidas. Ah, mas irmão, eu gosto, porque cada um de nós, irmãos, assim eu falo. Jesus, irmãos, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, carregados, eu vos aliviarei. Nós somos vós, eu juro que a Deus é humilde. Jesus, ele está dando um grande exemplo, irmãos, da humildade de cada um de nós. Agora, cabe a cada um de nós, irmãos, o selo, a marca da promessa. Esse aí está aqui, na sorte de canto, lavas. Chore, lavas, é esse que está aqui, irmãos. Agora nós batemos no peito e dizemos: ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E no momento que eu tenho o Espírito Santo de Deus,
eu saí daqui já lá, irmãos, eu já sou uma nova pessoa, eu já sou um novo homem. Não, irmãos. Nós temos o nosso defeito. Mas existe aquele, irmãos, que quer transformar cada um de nós segundo o nosso liberdade para cada um de nós. Se nós dermos liberdade, se coloque de pé, irmãos, na presença de Deus, venha aqui para frente. Aleluia. Santo teu nome, Jesus. De que maneira que nós temos andado, de que maneira que nós temos, irmãos, andado, de que maneira, irmãos, que nós temos tratado.